Olá pessoal, hoje nós vamos receber o pessoal da Net Support. Nós vamos falar sobre regularização de empresas por profissional de TI que atua como freelance. Eu acho que eles acabaram de chegar. Tudo bem, César? Bem-vindo. Obrigado. O César é CMO da Net Support. Net Support é uma plataforma que conecta doutores em tecnologia com empresas que precisam de suporte na TI. César, é um prazer receber você aqui. Gostaria que você falasse um pouquinho mais do que a Net Support faz. Legal. Anderson, obrigado pela oportunidade, muito legal vir tirar essas dúvidas aqui com você. A Net Support é uma empresa que presta suporte técnico de TI para empresas, pequenas e médias empresas com seu foco principal. A gente atende através de uma comunidade de técnicos freelancers, profissionais que se cadastram, e nós denominamos como doutores em tecnologia da nossa plataforma. E a gente notou que hoje, em algumas pesquisas, o mercado hoje, 85% já consome o serviço de manutenção em informática e TI terceirizado. E como a gente tem realmente a necessidade de regularizar isso, de aumentar o número de profissionais que tem como se resguardar e conseguir ter uma atividade mais profissional, eu vim fazer um bate-bola rápido com você para a gente tirar essas dúvidas do pessoal. Legal, então o que a gente vai falar aqui hoje é exatamente para essa comunidade de doutores, né? Exato. O foco principal é para a comunidade dos doutores em tecnologia, mas, consequentemente, outros técnicos terão acesso a esse tipo de informação, e é uma informação muito rica. Não, legal. Então, eu acho que a gente pode aqui seguir um roteiro, né? Porque a gente tem algumas dúvidas que já são bem comuns, né? Sim. Então, primeira coisa é se o pessoal de suporte técnico pode atuar como MEI, né? Exato. Isso aí é até uma solução que eles pensam muito forte para redução de custos, mas num breve estudo eu vi que não são todas as atividades. Você pode explicar para a gente um pouco melhor como funciona esse processo? Não, legal. Com relação ao MEI, existe uma atividade que é chamada de reparação de equipamentos periféricos, que nada mais é daquele conserto de computadores. Então a atividade de conserto de computadores ela pode sim estar enquadrada no MEI. Mas a atividade de suporte técnico, que seja ele helpdesk ou ele presencial, ele não pode estar enquadrado como MEI. Entendi. Mas hoje as limitações estão só relacionadas a isso? Eles não, além disso, tem alguma outra limitação para o profissional de TI que queira, mesmo assim, optar por ser um MEI? Então, a principal limitação é com relação à atividade. Ele vai estar com uma atividade mais restringida, podendo só atuar como manutenção de computadores e não podendo fazer o suporte técnico na sua amplitude. Mas tem a limitação com relação ao faturamento, né? O faturamento do MEI ele pode ser só de R$81 mil por ano, que corresponde a 6.750 mil reais mensais, né? Então, essa é uma limitação. A terceira limitação, né? Então a gente falou da atividade, o faturamento. A terceira limitação é que o MEI ele não pode ter sócio. Então ele não pode ter ele é um empreendedor individual com a limitação da atividade, com a limitação de faturamento, e também ele não pode ter empregados. Entendi. Consequentemente, ele pode ter, por exemplo, uma aposentadoria, o INSS, acesso a esses benefícios? Sim, ele pode, porque os R$50 que o MEI, aproximadamente R$50 que o MEI paga por mês, é relacionado ao pagamento do INSS também. Então ele vai aposentar com o piso da categoria, né? Só fazendo uma correção, não é que o MEI não pode ter funcionário, ele pode ter apenas um funcionário. Tá? Então, pode ter sócio, não é mesmo? Ele não pode ter sócio e se tiver funcionário é apenas um. Né? Então, existem às vezes pequenas comunidades de freelancers que se organizam através de uma empresa, então o MEI não seria uma saída. Né? Entendi. E
Pensando nesse sentido, né, considerando que o MEI não seria o mais adequado, apesar de atender em alguns casos, qual seria o modelo mais indicado? Como que eles podem... Qual é o modelo empresarial que eles podem assumir? Bom, eles podem assumir... empresa sem sócio no Brasil, a gente tem dois formatos, que é o empresário individual e a Eireli, tá? O empresário individual... o nome da empresa é o próprio nome da pessoa, podendo ter ali variações com abreviação e no final um complemento com relação à atividade, né? Então, poderia ser César Raduan, suporte técnico, tá? Então o nome da empresa é esse, ele não pode usar a razão social, né? Então essa é uma diferença. A diferença também é que o empresário individual não tem a segregação entre os bens da pessoa física e da jurídica. Ótimo. Se porventura tiver algum questionamento aí de algum cliente ou tiver algum processo, afeta os bens da pessoa física. Ele tem responsabilidade ilimitada. Ilimitada, né? Exatamente. Fez a lição de casa, hein? E aí o outro formato de empresa sem sócio é a Eireli. A Eireli é empresa individual de responsabilidade limitada, tá? Para abrir a Eireli você precisa ter 100 salários mínimos declarados, tá? Que hoje a gente está falando algo de aproximadamente R$100 mil. Então, você declara esses 100 salários mínimos na hora de abrir a empresa e ela vai funcionar. Aí você não quer ter o nome da empresa como César Raduan Suporte Técnico, você pode ter qualquer outro nome de empresa. Então, poderia ser CR Tecnologia Eireli, alguma coisa nesse sentido. Esse valor de faturamento, ele é relativo ao período do mês ou do ano? Faturamento anual ou mensal? Do 100 mil? Não, o 100 mil é o capital social para abrir a empresa. Né? Com relação a limite de faturamento, a Eireli ela não tem um limite de faturamento. O que tem limite de faturamento é o Simples, que a empresa aí pode, no Simples Nacional, faturar até R$400 mil mensais, né? Que eu acho que atende a boa parte aí dos freelancers da área de tecnologia, né? Então, e aí a terceira opção, tendo sócio, é a limitada, tá? Então a limitada ela pode ter sócio e não tem uma obrigatoriedade de o capital mínimo, não tem, pode ter quantos sócios a empresa julgar necessário e pode ter também a quantidade de empregados também de forma ilimitada. Ótimo. Eu sei que mais pra frente a gente vai falar sobre essa parte de custos e tudo mais, mas a gente sabe que já de prática o MEI ele tem um custo menor do que o ME, do que o Meireli ou até do que a limitada, né, a sociedade limitada. Se eu quiser, por exemplo, organizar um grupo de amigos e a gente formar uma empresa limitada para todos terem a possibilidade de emitir a nota fiscal baseada naquele modelo empresarial, isso é possível? É possível, só tem que ter aí um cuidado na escolha dos sócios. Na escolha dos sócios, né? Porque uma vez você tendo um sócio que tem um problema, ele pode afetar a sociedade, tá? Então, se você tem um sócio que ele está, porventura, inadimplente com um banco, ele pode afetar o score de crédito da empresa como um todo. Entendi. Tá? E tem uma questão aqui no Simples, a alíquota de imposto ela é progressiva, né? Então tem que ter um controle para que se tiver um sócio que está faturando mais do que o outro, ele vai aumentar a alíquota de imposto mais rápido do que se o sócio estivesse de forma individual ou em menos sócios dentro da empresa. Tá? Então, pode gerar uma economia no que tange a certificado digital, ter que ter conta bancária, ter que ter a contabilidade contratada, mas, por outro lado, pode gerar um custo adicional com relação a impostos, né? Entendi. Então, fazer conta aí para ver o que é o talvez melhor faça cenário. Sentido. Entendi. E de uma maneira, assim, no MEI a gente sabe que o custo é aproximado de imposto aí mensal que a pessoa tem que pagar, que o doutor o técnico de TI precisa pagar, é de R$50. E nesses outros formatos, qual seria o custo aproximado de imposto? Eu sei que é difícil prever exatamente a porcentagem, mas algo aproximado. Tá. O governo, ele no Simples Nacional, para determinar qual a alíquota de imposto, ele divide em anexos, né? Então, no caso de tecnologia, os anexos possíveis são os anexos 3 e o anexo 5, tá?
No anexo 3 é para atividades não intelectuais, que é onde está a reparação de computadores, manutenção de periféricos, tá? Nesse tipo de atividade, a gente paga-se imposto a partir de 6%, tá? Entendi. Então, se o doutor ali o freelance está faturando até 15 mil reais mensais, é 6%, depois vai aumentando gradativamente. Isso é o ISS? O 6% no Simples Nacional engloba todos os impostos. Ah, entendi. Tá? Então, 6% é a alíquota cheia para atividades de cunho não intelectual. Tá? Reparação de computadores e manutenção de periféricos. Quando você tem uma atividade intelectual, vai para o anexo 5, e aí no anexo 5 é a partir de 15,50 o imposto. Entendi, faz muito sentido. E assim, quanto uma pessoa gasta para se regularizar? Assim, a gente entende que tem diversos benefícios ali que se englobam, ou seja, o cara pode começar a fazer consultoria, dar treinamento, atender mais empresas, ter um faturamento mais alto. E quanto que custa? Quanto que eu tenho que qual o valor que a gente precisa despender para abrir uma empresa que não seja o MEI? O MEI é importante explicar também, mas o MEI a gente sabe do custo um pouco mais em conta. O MEI, você consegue fazer o processo de abertura dentro do próprio site do governo, tá? É um processo bem menos burocrático, rapidamente você consegue abrir empresa, só que é uma empresa muito, muito simples, né? Então, é empresa com essas atividades que a gente comentou e com as limitações, né? Ótimo. Então, o MEI você consegue abrir sem custo, né? Para abrir um empresário individual, uma Eireli ou uma limitada, aí você precisa contratar um profissional para poder fazer esse processo de abertura para você, seja ele um advogado ou um contador. Fazendo um jabá, a gente pode falar da Conub, né? Podemos falar da Conub, né? E aí você vai ter as taxas. As taxas vai variar de acordo com a localidade da empresa, tá? Entendi. Então eu não estou sendo bagre ensaboado aqui, porque na verdade o custo ele pode variar bastante, mas se eu tivesse que te dizer um número aqui, para abertura de uma empresa fica algo em torno de R$700. Isso já considerando o honorário dos contadores, considerando o certificado digital, considerando todas as taxas que são pagas para o governo. Tá? Então, o certificado digital aí você vai pagar algo em torno de R$220, tá? R$300 de taxas para o governo e mais ou menos R$300 para o contador. Ótimo. A gente falou mais no começo do limite de faturamento para o MEI, que ele é de 75 mil por ano, não? O MEI é 81 mil. 81 mil, que dá mais ou menos 6.750 por mês. Exato. E no caso da MEI e Eireli, assim... A MEI e a Eireli, ela não tem limitação com relação ao faturamento. Ela, óbvio que quanto mais fatura, vai aumentando a alíquota de imposto. Para ficar no simples. Então, o limite de faturamento anual é de 4,8 milhões, só que ele pode mudar de regime e para o lucro presumido, né? Então, a gente sabe que a realidade dos doutores em tecnologia é ter ali um faturamento abaixo dos R$400 mil mensais. Então, numa análise muito fria e de bate-pronto, eu diria que ficar no simples é o melhor cenário. Até pensando nisso, né, na forma de que cabe para os doutores em tecnologia da NetSupport, que é como a gente chama os técnicos, né, não tem a ver com fins acadêmicos, a grande maioria eles estão ganhando ali entre 2 mil, 3 mil, e existem alguns que ganham mais do que isso. O que limitaria eles a ter um MEI nesse motivo, então, é atividade, por exemplo, que não seja relacionada à manutenção física dos equipamentos, sejam coisas de configuração, coisas de programação, treinamento, consultoria, qualquer coisa que envolva um cunho intelectual realmente para essa atividade. Exato. Entendi. Então tudo que for de cunho intelectual não pode ser MEI. E se eu resolver abrir uma ME? Além de... eu citei algumas, né? Mas se você tiver mais atividades que esse técnico pode exercer, eu acho que é um ótimo benefício. Assim, eles conseguiriam faturar muito mais com isso, né? Ah, sim, porque você abre um leque de atuação, né? Então, você teria ali a pessoa que atua com reparação e manutenção de periféricos, que
de acordo com a legislação, é considerado atividade não intelectual. Entendi. Eu não gosto dessa classificação porque envolve também, né? E ele ali para saber qual parafuso apertar ou deixar de apertar é extremamente precisa de estudo, né? Claro. Então, mas é assim que a legislação diz. Então, ele no meio ele só atividade não intelectual. Mas no ME ele pode ser um consultor, ele pode atuar como um desenvolvedor de software, ele pode atuar como fazer helpdesk efetivamente, né, de atendimento via outras ferramentas de acesso remoto para poder dar o direcionamento para o usuário final, né, manutenção de software. Então, consultoria, palestra, aula. Tem um campo extremamente vasto. Sim, né? Aí vai depender muito da capacidade dele conseguir fazer outras atividades. Né? Faz muito sentido, é bem legal. Até web designer, fazer construção de site, ele tendo uma ML, colocando as atividades corretas, ele consegue fazer isso. Ótimo. Esse vídeo a gente vai acabar publicando também dentro da nossa comunidade, para os técnicos e olharem. Hoje, se eles quiserem abrir a empresa pela Conub, vocês conseguem dar esse tipo de suporte? E para qual modelo que vocês gostariam, assim, que vocês entendem que é o mais adequado, que é o de ME e Eireli, né? Sim, a gente, se for individual, se ele não tiver o capital, colocar como empresário individual, ME, e se for com sócio limitado, né? Ótimo. A gente sabe também que colocar 100 mil reais numa empresa hoje não é a realidade para muitas pessoas, né? Verdade. Mas para aqueles que tiverem a possibilidade, eu recomendo a Eireli. Que legal, eu acho que é uma maneira, assim, deu pra gente ter uma visão um pouco mais clara de como formalizar, de como esse técnico pode ser um profissional regularizado, pode começar a ter direitos a diversos benefícios que o governo oferece. Eu acho que deu para esclarecer bem isso. Você tem mais alguma consideração que você gostaria de falar? Eu acho que só o fato de você abrir empresa, você não está contribuindo para o INSS, né? Então, o que a gente sempre recomenda é que, assim que abrir empresa, que a pessoa determine do MEI, né? determina qual que é o valor de um Prolabore e faça o recolhimento do INSS. Como você estava falando, o INSS, por mais que tudo que a gente está vendo aí a gente não goste, mas ele ainda assim funciona como um seguro. Então, se porventura você vier a ter algum problema de saúde, ficar inválido, atravessar a rua, torcer o pé e não poder exercer sua atividade, você vai estar coberto por esse seguro, né? É óbvio que tem um tempo de carência para começar a cobertura, mas se você está coberto, se porventura te faltar a renda, você tem essa renda no mínimo vinda do governo. Que legal, legal. Gente, eu acho que é isso. É importante que a gente deixe esse canal aberto de comunicação entre a Net Support, Conub, Doutores em Tecnologia. Sim. Se os nossos técnicos da comunidade, e não só da comunidade, de técnicos de todo o Brasil, tiver interesse em regularizar, eles podem encontrar a Conub aonde? É só acessar conub.com.br. Exato, acessou conub.com.br, temos lá os nossos especialistas em abertura de empresa que podem auxiliá-los, e a gente atende o Brasil inteiro, né? Então, eu sei que a comunidade também é espalhada pelo Brasil inteiro, então o nosso único pré-requisito é que a cidade tenha nota fiscal eletrônica, tá? Claro. Que hoje é a maioria das cidades. Algumas cidades com abaixo de 40 mil, a população abaixo de 40 mil pessoas não tem nota fiscal, algumas não tem nota fiscal eletrônica, mas sua grande maioria tem. Poxa, legal. E se você é técnico de TI e ainda não está cadastrado na Net Support e tiver interesse em fazer freelancer na área de TI, atuar como freelancer realmente, ter uma renda extra, é só acessar o site da netsupport.com.br, tem um botão Quero Ser um Técnico, você clica lá, faz seu cadastro, passa pelo período de capacitação e treinamento e você vai se tornar apto a fazer jobs e começar a ter mais uma renda extra com a Net Support. Anderson, obrigado por me receber. Eu saio daqui hoje com todas as dúvidas que eu tinha esclarecidas, mas caso eu tenha alguma outra eu vou te mandar por e-mail e a gente vai conversando. Legal, César. E aqui, agora algo fora do script, se você mencionar no nosso atendimento que você viu esse vídeo, fala que você viu esse vídeo e vai ter uma condição especial para a abertura da tua empresa.